A paz do Senhor, minhas irmãs, graças a Deus, hoje nós estamos aqui em mais um dia e um início de mês. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos faz prosperar a obra das nossas mãos para a glória do nome dEle. Amém? Vamos começar o nosso primeiro dia de uma série de 30 dias de estudo sobre os nossos comportamentos no que diz respeito àquilo que desagrada a Deus e que a Bíblia vai dizer que essas coisas são tolices. E aí eu quero começar aqui trazendo uma palavra de Deus para vocês hoje, uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração já há muito tempo, e eu venho trazendo esta palavra sobre os momentos assim que acontecem, situações em que nós queremos fazer algo, tomar uma atitude a respeito. Então, aqui, esta palavra de hoje vai dizer em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37. Vai dizer assim: Não julgues e não sereis julgados. Não condenes e não serei condenados. Perdoe e serei perdoado. Então, com esta palavra, eu quero comentar e orar um pouquinho com vocês. Se você é uma mulher que o tempo todo lembra o erro do outro, precisa parar, porque isso não é algo que o Senhor faria por nós, não é algo que Ele faz por nós. Se você faz isso, você está correndo um grande risco, porque nós todos somos pecadores e precisamos olhar para os pecados, né, que significa errar o alvo, pecar é errar o alvo, com mais misericórdia, com mais, como se fosse o olhar de Deus para nós. Então, o Senhor Deus é santo, Ele não peca e Ele não acusa ninguém. Ao contrário, Ele perdoa. E esta palavra ela é muito dura para o começo de um estudo que vai durar 30 dias. Mas exatamente a proposta desta palavra a proposta desse estudo é que ele venha realmente nos confrontar naquilo que nós estamos fazendo com o que está acontecendo conosco. Há algo na nossa memória que fica registrado. Acontece as coisas e fica tudo registrado. E isso gera em nós, é claro, um sentimento. E isso gera em nós uma emoção, uma vontade de fazer alguma coisa. E essa emoção, ela pode ser boa, mas ela também pode ser ruim. E nesta hora é o que nós precisamos aprender com o Senhor sobre a inteligência, sobre a sabedoria, para poder não fazer com esse sentimento, com essa emoção, algo que possa piorar as condições ao nosso redor, com as pessoas com as quais nós relacionamos. E quando nós partimos para a acusação, nós estamos fazendo o quê? O papel do diabo. O que é fazer o papel do diabo? A Bíblia vai dizer que o diabo é o acusador das nossas almas. E então, se todos nós já sabemos que o papel do diabo é acusar as pessoas, acusar a alma, então não precisamos nós querer fazer o papel do diabo, porque ele já não dorme, ele já não tem outra ocupação a não ser querer matar, roubar e destruir os filhos de Deus. Então, o que nós vamos fazer? A palavra de Deus, lá em Apocalipse, no capítulo 12, o versículo 10, diz assim: Já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia
e de noite. Então, irmã, se alguém chegar para você e disser assim, irmã, você está fazendo o papel do diabo, e você vai dizer que não está fazendo. Todos nós vamos dizer isso. Mas acontece que se você passa o tempo inteiro dizendo para quem está ao teu redor que elas estão cometendo erros, que elas estão falhando, que elas não estão fazendo como deveria ter feito, ou quando deveria ter feito, ou o que deveria ter feito, é você estar sim fazendo o papel do diabo. E isso é muito sério. E aí você pode até dizer, mas irmã Maria, você não sabe o meio onde eu vivo, você não conhece as pessoas. Por aqui onde eu vivo as coisas são difíceis. Sim, eu entendo. Para todos os lugares, todos os momentos, relacionamento é difícil. Mas Jesus, ele nos ensinou a perdoar e não a acusar, não a condenar. Tanto é que nós temos um dos grandes exemplos de perdão e de misericórdia de Deus, é o que está escrito em João, Evangelho de João, no capítulo 8, que é quando aqueles homens cheios de pecados pega aquela mulher adúltera e leva até Jesus. E aqueles homens, eles não tinham motivos para dizer assim, nós não fazemos o que ela fez. Porque se eles conheciam tão bem o pecado dela, certamente eles estavam juntos. E eles traz certo de que Jesus iria apedrejá-la. E Jesus faz o quê? Jesus não dá resposta para eles, mas começa a escrever o que estava acontecendo ali. Então, hoje, para nós, neste propósito, quem é você? Você sabe quem é você? E, e como é que você se sente? E quando é que você se sente no direito de apedrejar alguém? Ou de condenar alguém? Ou de julgar alguém? Essa pergunta já me fiz e me faço todos os dias, porque a Bíblia vai dizer que eu sou uma pecadora, que você é uma pecadora e que a glória de Deus, né, nós fomos destituídos da glória de Deus por causa do nosso pecado, por causa da nossa carne, por causa da nossa vontade de fazer aquilo que nos afasta de Deus, mesmo em dias que nós estamos mais e mais amando o Senhor, compreendendo o que o Senhor fez por nós, nós ainda estamos cometendo pecado. Romanos, no capítulo 3, o versículo 23 até o 31, ele vai falar um pouquinho aí dessa situação que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todas as vezes que nós estamos condenando alguém, julgando alguém, acusando alguém, nós estamos dizendo como se os nossos pecados fossem menor do que o pecado daquelas pessoas. Se os nossos erros fossem menor do que os erros daquelas pessoas. Mas aqui a palavra de Deus, ela nos alerta em Tiago, no capítulo 2, versículo 10 a 11, vai dizer assim: porque qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todo. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se cometeres adultérios, mas se não cometes adultérios, mas és homicida, tornas a ti mesmo um transgressor da lei. Então, o que vai estar dizendo aqui nesta palavra é que não tem pecadinho, pecadão, ou pecado mais grave, pecado menos graves. Pecado é pecado. E todo pecado nos leva para o inferno. Todo pecado precisa ser confessado, arrependido e deixado para trás. E é por isso que nós não devemos entrar nessa área da acusação, mas sim na área da misericórdia. E aqui em João 16:8,
vai dizer assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que quer dizer essa palavra? Essa palavra, ela quer dizer que nós, eu e você, não precisamos ficar lembrando das pessoas, lembrando às pessoas os erros que elas cometeram. Nós não precisamos falar para elas diariamente que elas estão erradas, que elas precisam se arrepender, que elas precisam confessar os seus pecados. Porque isso quem faz é o Espírito Santo. Por isso aqui em João vai dizer: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o único que pode entrar no coração das pessoas que nós amamos, convencê-las de que o que elas fizeram não agrada a Deus e que elas precisam se arrepender, confessar e abandonar o pecado. Acusar alguém é fazer dele o seu inimigo, porque ninguém gosta de estar ali ouvindo o tempo todo: você está errado nisso, você está errado naquilo, você não devia ter feito isso, você não devia ter feito aquilo. Ou então aquele tipo assim: mas também você, se fosse eu. Essas palavras faz com que o diabo nos use como instrumento dele para deixar outra pessoa mal, para deixar outra pessoa em condição de ira, em condição de ficar ainda mais longe de nós, porque não quer ouvir aquilo. Aí você pode até dizer: mas irmã, eu só falo a verdade, a pessoa está errada mesmo. Tá certo, se a pessoa está errada mesmo, e você já sabe que aquilo contraria a vontade de Deus, e você quer muito que essa pessoa mude, então o seu papel não é acusá-lo, o seu papel é entregar amor e a ela, né? Amor a ela, e entregar intercessão a Deus pela vida dela, para que o Espírito Santo possa encontrar no coração dela uma oportunidade de entrar e de convencê-la de que o pecado que ela está cometendo precisa ser arrependido e deixado para trás. Como cristã, como mulher de Deus, você precisa ser mansa, humilde, deve perdoar os seus ofensores. Mas muitas vezes, esta humildade, essa mansidão, esse amor é difícil de encontrar em nós naturalmente, e nós precisamos buscar no Senhor. E é por causa dessa busca, é por causa dessa necessidade que este grupo existe, para que nós possamos, no silêncio da nossa casa, na solidão do nosso quarto, trancar as portas, mas abrir o coração, abrir as portas do coração, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, para ouvir verdadeiramente a voz de Deus, do que é e de como é que nós precisamos e onde precisamos encontrar tamanha humildade, tamanha mansidão, tamanho amor, para fazer o que precisa ser feito no meio onde nós vivemos. Lucas capítulo 6, versículo 35 vai dizer assim: pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nada em troca. E a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Aí você pode dizer: mas é difícil, porque Deus faz isso porque Ele é Deus. Sim, mas nós somos filhos de Deus. E Ele disse que aqueles que estão conectados nele, farão as mesmas obras. E nós precisamos fazer isso, amar, não acusar, porque isso é justo, porque isso é a vontade do Senhor. 1 Pedro 3,4 vai dizer assim: mas sim, o íntimo do coração
Aqui ele está falando sobre algumas coisas que as mulheres gostam de fazer, e ele vai dizer que o Senhor está procurando, sim, o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não parece, mas tem muito valor diante de Deus. Um espírito gentil e tranquilo. Eu sei da realidade que nós vivemos, e a realidade que nós vivemos é cruel em relação aos ambientes, ao trabalho, até mesmo à família, aos amigos, a uma agenda lotada. Mas a verdade é que quem ama não condena. Quem ama ora, quem ama perdoa, quem ama cuida. E aí quando nós vemos assim, mas eu não aguento mais, tudo bem, tem muitas coisas que precisam ser mudadas, tem muitas coisas que precisam ser arrancadas. E eu quero que você entenda que esta palavra é uma palavra para entrar no seu coração, para você revisionar o que está acontecendo aí. Porque o Senhor Jesus, ele disse, quando Pedro foi perguntar a ele, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso está escrito em Mateus 18, 21, 22. Então, você peca todos os dias, e todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, do seu esposo. E a bondade do Senhor é a razão para não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor não têm fim. E cada dia nós vemos a grande fidelidade do Senhor. Esta parte que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs também está escrito em Lamentações 3, 22 e 23. O convite de hoje, irmã, de forma clara e objetiva, é que você olhe para dentro de si e entender que ao condenar alguém que peca, você está imitando Satanás. E os filhos de Deus não imitam Satanás. Os filhos de Deus imitam a Cristo. E Cristo não acusou ninguém. 1 Coríntios 11, 1 vai dizer, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Paulo, quando escreveu ali, ele podia dizer com segurança que ele imitava Cristo. Será que hoje nós podemos fazer isso? Será que hoje nós podemos fazer essa pergunta ao Senhor? Se você quer ver alguém transformado, alguém que está próximo de você, ore pedindo a Deus que convença o coração dele ao arrependimento. Ore pela salvação dessa pessoa. Deixe Deus levar ao arrependimento dos seus pecados. Numa oportunidade, você pode conversar, você pode explicar, você pode falar o que você pensa de acordo com a palavra de Deus. Não com os seus achismos, porque os seus achismos, porque eu acho isso, porque eu penso isso, porque eu acredito nisso. Se isso não tiver pautado na palavra de Deus, também pode estar errado. Também pode não se aplicar naquelas condições. E acredite, minha irmã, acredite. As pessoas que estão do seu lado, seu esposo, seus filhos, seus familiares, seus colegas de trabalho, não precisam das suas acusações para eles se arrependerem. Ao contrário, as suas acusações podem afastá-los ainda mais de Deus. O que eles precisam mesmo é de ter um encontro com o Espírito Santo de Deus, para que este os convença do pecado e do erro, para que o Espírito Santo possa fazer nele aquilo que é o papel dele fazer. O Senhor Jesus, quando disse que iria voltar ao Pai, ele disse, eu vou, mas eu vos deixo um conselheiro, um, um que vai lhe confortar, um que vai lhe dar apoio, um que vai estar o tempo inteiro te ajudando. Vou te deixar alguém que vai te consolar. E é isso que nós precisamos clamar para que aquelas pessoas que nós amamos encontrem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer para nós alívio da carga pesada.
Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai eterno, Ele é príncipe da paz e não acusador, não acusa ninguém. Irmã, nesta manhã, nesta oração, procure ser sábia, procure ser auxiliadora, procure não acusar e Deus vai te abençoar poderosamente e te fazer uma mulher que perdoa e não acusa. Eu profetizo nesta manhã, declarando sobre a minha vida e sobre a sua vida, que o Senhor hoje, o Senhor hoje vai abrir os nossos olhos e o nosso entendimento para ver todo o comportamento que contraria a Deus no sentido de olhar para os erros das pessoas, ao invés de olhar para os nossos erros e entender que a misericórdia do Senhor nos alcançou e que por isso devemos buscar a misericórdia, viver a misericórdia com as pessoas que estão ao nosso lado. Eu profetizo que nesta manhã o Senhor vai trazer essa habilidade para nós de transformar toda a acusação em amor, em empatia, em cuidado e em capacidade de intercessão. Onde a nossa boca estava agindo para dizer está errado, não fez isso, deveria ter feito aquilo. Onde a nossa boca estava dizendo isso. A partir de hoje, nesta oração, a nossa boca vai começar a dizer: Senhor, alcança essa pessoa. Senhor, gera uma oportunidade para alcançá-la. Gera uma oportunidade para entrar no coração dela e convencê-la do pecado e do erro. A partir de hoje, a boca que gerava palavras de acusação passa a gerar palavras de intercessão. Em nome de Jesus, eu oro e profetizo sobre a sua vida. Amém?